Primeira experiência de Robert Atsushi. Relata sobre o testemunho de arrebatamento de Robert Atsushi da cidade de Debrecen, Hungria. Ele saiu dos Estados Unidos para fazer a obra nesse país e acabou ficando e morando por lá. Veja o seu relato. Eu sou o filho de Kenzo Atsushi, ele me criou no estreito caminho da santidade. Satanás sempre lutou para destruir essa família. Meu pai fez uma promessa que a família Atsushi serviria a Deus pelo resto de suas vidas. Meu pai fez 3 dias de jejuns e oração para Deus e mesmo que um dos Atsushis venha desviar, voltaria para o caminho da salvação igual o filho pródigo. A nossa alma foi entregue a Deus quando nascemos, a minha e a do meu irmão que faleceu. O diabo podia tocar na carne, mas não em nossa alma. O meu pai, mesmo feito essa aliança, nunca parou de orar por sua família. Ele sabia que Satanás iria querer frustrar os seus desejos. Tudo o que o meu pai dizia era importante. Os seus conselhos eu ouvia e obedecia. Ele tem mais experiência de vida, por isso ele exigia muito dos seus filhos quando fazíamos coisas desagradáveis. Quando ele pedia para fazer aquilo, a gente fazia. Nunca dizia por favor. Ele dizia que a obrigação de todo filho é obedecer. Nunca dizia obrigado e nem elogiava para não nascer exaltação. Quando eu e meu irmão gritavam o seu nome, ele não interrompia o que estava fazendo. Não olhava para nós. Ele dizia pode falar, estou ouvindo, e continuava fazendo o seu trabalho. Quando eu ficava irritado com a sua demora de me atender, eu questionava por que está demorando. Ele não respondia e continuava fazendo o seu trabalho em casa, até que eu cansei de gritar. Depois que parei de chamar, algumas horas se passaram e eu já havia esquecido. Ele se aproximou de mim e disse: filho, aprenda a esperar, tenha paciência. Eu não sou seu escravo, sou o seu pai. Se não tem respeito com o seu pai, nunca terá respeito para com Deus. O meu pai pediu para eu ajudar ele a pintar a casa e me ensinou, deixando eu pintar a casa do cachorro. Quando eu terminei de pintar, ele disse: bom trabalho. Reconheço o seu talento. Mas ele criticou a parte da lateral que eu esqueci de pintar. Ele disse: nunca faça nada pela metade. Quando estiver no caminho, nunca vá até a metade. Se esforce para chegar ao seu final. Procure ser um perfeito filho na presença de Deus, assim como Deus cobrou para Abraão. Eu era criança, comecei a chorar e dizia: não faço nada direito. Ele disse: assim que Deus se agrada, da humilhação, daqueles que choram de joelhos no chão. O homem que diz eu faço isso, ele precisa aprender. O homem tem que reconhecer que sem Deus não há nada e que precisa dele para o ajudar. Meu filho, eu tenho certeza que vai melhorar a sua pintura. Um dia eu tirei nota 4 na escola. Cheguei com muita raiva em casa. Comecei a socar as portas e as paredes. O meu pai, tranquilo, disse: para que fazer isso? Vai acabar com as portas e as paredes. Elas não têm culpa das suas notas. Se existe alguém culpado, é você que não estudou. Tudo aquilo fazia sentido para eu levar para o resto de minha vida. Assumir os nossos pecados e responsabilidade diante de Deus e não culpar as pessoas pelos seus fracassos. Passei a estudar muito e tirei a nota 8. Cheguei alegre em casa. O meu pai disse: consegui um bom resultado. Poderia ser melhor. Tirou 8 por causa de algumas questões erradas. Estude essas questões e veja onde errou para que na próxima vez não cometa mais os mesmos erros. Aprenda a ser forte nas falhas. Isso é progresso. O meu pai foi maravilhoso. Estava me ensinando a palavra através de coisas simples da vida. Ele elogiava os grandes profetas da Bíblia. Me incentivava como ser igual a eles. O meu coração ardia para ser igual a esses homens. Eu sabia que meu pai elogiava muitos profetas da Bíblia. Eu queria ser igual a esses homens para receber elogios do meu pai. Hoje compreendo que assim como uma criança de 7 anos se esforçava para agradar o pai e desejava ser igual aos profetas para chamar a sua atenção, isso me ensinou a chamar a atenção de Deus fazendo tudo o que Jesus e os seus apóstolos fizeram. O meu pai deixou a sua herança espiritual que hoje passo para o meu filho. Ele deixou o seu legado de fidelidade para a igreja. Ele morreu dia 2 de junho de 2016. Alguns meses depois da sua 9ª experiência, já tinha perdido meu irmão naquela tragédia acidental do caminhão que destruiu a nossa casa. Depois a minha mãe, a Kimia, morreu. E por último meu pai. Segundo o médico, falência de múltiplos órgãos. E meu pai morreu dormindo. Simplesmente dormiu e não acordou mais. Não sentiu dores na hora de partir. Ele me preparou para o dia da sua morte. Eu não me conformava. Orava para Deus não deixar ele morrer. As minhas orações foram em vão. Não estavam de acordo com a vontade de Deus.
O nosso problema é não aceitar quando Deus diz não e que a sua vontade venha prevalecer em cima da nossa. O meu pai Kenzo me doutrinou nessa palavra que diz: não vou fazer a sua vontade. Deixe de ser egoísta. Aprenda a aceitar o que eu quero. Eu sei o que é bom para você. Satanás lutou contra essa família. Quando fiquei jovem comecei a andar com pessoas depravadas. O meu pai no começo me aconselhou a não andar com essas pessoas. Ele nunca me obrigou e deixou fazer a minha escolha que me fez sofrer. Satanás me possuiu, fazendo eu virar um homossexual. Eu e minha mãe abandonamos o meu pai. Satanás queria ferir o meu pai e causar muita dor, porque o seu ministério crescia muito e ficava cada dia sobrenatural. A sua mortificação carnal vivificou o seu espírito, fazendo com que ele se aproximasse da presença de Deus. O meu pai ficou amigo de Jesus, ele o viu e o abraçou, conversou com Jesus pessoalmente. O meu pai nunca deixou de orar pela sua família mesmo com toda dor e sofrimento. Satanás tinha ferido a sua carne e a sua alma, mas o seu espírito estava forte e venceu essa guerra travada contra o rei do inferno. Ele foi aprovado por Deus e cresceu na graça de tal maneira que os sinais do Espírito Santo o acompanhou. Cada prova que venceu ele avançava no mundo espiritual e isso incomodava os demônios. Eu voltei para a igreja do meu pai. Já havia voltado com a minha mãe para casa. Eu reconciliei com Jesus. O meu propósito era de ser igual ao meu pai, homem usado por Deus. Uma criança de 12 anos, chamado Adam, cresceu no ministério do meu pai vendo meu pai operando muitos milagres. Essa criança observava o proceder do meu pai e passou a imitá-lo. Essa criança orava bastante para ser usada como meu pai. Hoje ele tem 23 anos. É um jovem muito usado por Deus. O meu pai morreu e deixou suas cópias. Não são muitos, mas o suficiente para causar prejuízo para Satanás. Eu vi em uma visão o nome dos irmãos Robinson, Barney, Justine e das irmãs Audrey e Carly. Os nomes desses irmãos estão na lista dos demônios. Eles são os próximos alvos dos ataques dos demônios, por se comprometerem a seguir o exemplo do meu pai. O meu pai não gostava de ficar devendo a loja ou a algum vizinho. Isso o incomodava. Ele sempre pagava sua dívida em tal dia e hora marcada. Sempre foi pontual. Foi isso que ele aprendeu com Deus. Chegar sempre na hora certa. O meu pai entrou em uma esfera espiritual. Parecia que ele não estava nesse mundo. O seu corpo estava aqui, mas o seu espírito ligado com Deus. Ele estava sempre conectado com os céus, que as coisas da terra perderam a importância. Ele não se importava com bens, dinheiro, tudo isso não tinha valor algum. O seu desejo de viajar para a Itália, França, Brasil, Argentina, Jamaica fazia parte do seu planejamento para o ano de 2018. O meu pai não tinha preconceito de pregar em igrejas diferentes. Podia ser a igreja mais maligna. Se enviasse o convite ele não recusava. Tudo isso fazia parte de sua estratégia de confrontar o diabo dentro do seu território. Ele enxergava a possibilidade de salvação nessas igrejas. Tinha a esperança de resgatar os cativos desse mundo de trevas. Muitos pastores odiavam o meu pai, mas ele nunca considerou como seus inimigos. Ele orava por eles para Deus abrir os seus olhos. Vários pastores que convidaram o meu pai para pregar tiveram seus ministérios mudados. O poder de Deus se manifestava nessas igrejas que convidava ele para ministrar. Os pastores não tiveram escolhas a não ser de pregar a verdade, deixando a mentira quando viram o real poder de Deus agindo através das pregações do meu pai. Muitos cristãos da igreja do meu pai rejeitaram ir nessas igrejas, dizendo: onde tem o reino de Satanás, não pisamos os pés para não sujar as nossas vestes. Eles se acham santos demais para não se misturarem. O meu pai dizia: se Jesus aproximou dos pecadores para operar suas maravilhas. Se a igreja católica ou budista mandasse um convite para o meu pai pregar, podia ser uma casa de feitiçaria. Ele aceitava, pois enxergava a oportunidade de ganhar almas. O primeiro convite que meu pai recebeu para pregar foi na casa de uma feiticeira. Os demônios perturbavam essa mulher, que chamou vários pastores para fazer oração. Todos tinham medo e recusavam a lutar com os poderes das trevas. O meu pai foi o único que aceitou orar por ela. As imagens dos santos começaram a estourar. Aquela mulher naquele dia viu o poder de Deus e entregou a sua vida, se tornando membro da sua igreja. Ela era das mulheres que mais orava. Os pastores diziam para o meu pai, se ele tinha medo das legiões de demônios o matarem. Ele respondeu que só temia aquele que tem o poder de dar a vida e tirar e ainda lançar no inferno. O meu pai dizia que esses avivamentos que são profetizados por multidões de profetas é mentira.
Isso não acontece em igrejas insensíveis ao pecado que não renuncia o mundo. O meu pai dizia: cada um busque o seu avivamento em seu dia a dia, se esforce. Eu não creio em um avivamento coletivo, mas acredito no avivamento individual. Se Deus vai um dia realizar um avivamento mundial ou sobre cada país, isso só Deus sabe, talvez no futuro distante quando a igreja estiver em perseguição. Ele disse que já presenciou um avivamento em uma pequena igreja, porque cada pessoa fizeram a sua parte, se santificaram, renunciando o mundo e fizeram campanha de oração em suas casas. Quando chegaram na igreja, cada um veio com uma faísca do Espírito Santo dentro deles. Cada faísca se ajuntaram e se transformaram em um fogaréu. O templo foi incendiado pelo poder de Deus. Essa foi uma das igrejas que ele foi, em uma cidade que tinha mais de 50 igrejas mortas. Uma entrou em avivamento espiritual naquele lugar. O meu pai disse: parem de depender de mim, vou morrer e o mesmo Espírito que está em mim continuará com vocês operando. Dependa do Espírito Santo a partir de hoje, a sua atividade na igreja não pode acabar. O meu pai era valente contra os demônios, ele sabia quem é o seu grande inimigo. Contra as pessoas ele era amável, chorava na madrugada em oração pelo povo, parecia o profeta Jeremias. Eu não fico um dia sem ler a Bíblia e orar. A minha comunicação com Jesus é a base do nosso relacionamento. A comunicação é a oração. Conversar com Jesus é como um namoro espiritual do noivo com a noiva. E através desse relacionamento nascido da oração que o amor cresce e a chama da comunhão aumenta. Passei a amar Jesus quando comecei a me comunicar com Ele. Jesus passou a me amar e não vai perder a minha alma para o diabo. Ele sente ciúmes de mim com o mundo e o seu pecado. Tenho sentido a sua presença de consolo todas as noites, quando dobro o meu joelho e oro para Jesus. Às vezes não sinto a sua presença e clamo a Ele dizendo: sei que está aqui, mesmo sem sentir a sua presença. Enquanto não sentir a sua presença, não vou parar de orar. Me humilho para sentir o seu toque. Eu preciso disso para que o deserto da minha vida venha a nascer flores. Eu insisto, não afasta de mim o seu Espírito e nunca retire a sua presença. O seu Espírito Santo me visitava e enchia esse vaso seco com o seu azeite. Filho, a igreja tem que insistir em suas orações para sentir a presença de Deus. Não importa o tempo que venha demorar, tenho certeza que Ele vai tocar naquele que se humilha pela sua presença. Eu já fiquei 3 horas pedindo para sentir essa presença, até que Ele me tocou e grande virtude invadiu o meu ser. A sua mão estava no meu coração, senti o calor sobrenatural dentro da minha alma. Esse é o verdadeiro amor, o contato real do homem e Deus. Não apenas com uma oração sem insistência, nada será feito com uma oração simples. Sinta o seu toque, o seu abraço, implore para ter esse contato que para mim é o que existe de maior valor nesse mundo. Eu amo muito você, Robert, saiba disso, quero que seja um grande homem de Deus. Quando eu partir, diga para a igreja que amo a todos os meus filhos, carregarei os seus nomes gravados em meu coração. O meu pai, no começo do seu ministério, tirou uma criança da rua, encaminhou para uma fundação de crianças órfãos, a qual ele fundou com muito sacrifício. Essa criança chamava de pai e sofreu muito com a sua morte. O meu pai morreu pedindo para a igreja não parar de pregar a verdade. Essa foi a sua maior preocupação, antes de morrer. O meu pai, quando ficou idoso, chegou a ter ajuda dos anjos por causa da sua idade, o que não acontecia no seu ministério quando ainda era jovem. O meu pai era tímido e se assentava nos últimos bancos da igreja, não fazia igual os que tinham cargos importantes que se assentavam nas primeiras cadeiras. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Ele não tinha oportunidade e ninguém olhava para ele. Não tinha reconhecimento como homem de Deus, apesar de viver uma vida santa. Para a igreja era apenas um membro insignificante. Meu pai, depois do que renunciou ao mundo, ficou 4 anos orando diariamente sem parar e recebeu grande autoridade no mundo espiritual. Em 8 anos a sua autoridade dobrou, em 12 anos estava mais forte. Antes dos 4 anos de oração e santificação, o meu pai não tinha nenhuma autoridade e era apenas um homem simples. Deus exaltou o meu pai na igreja do seu pastor onde ele começou. Ele foi mais usado do que o seu pastor, causando espanto para muitos que o desprezavam. Um homem sem cargo na igreja tendo mais autoridade do que o seu pastor. Quando uma pessoa caía endemoniada com uma legião, o pastor não conseguia expulsar mais ninguém da igreja. O meu pai, com apenas uma ordem e um sopro, mandava aquela legião embora.
Ele não se engrandecia por ser exaltado por Deus. Quanto mais ele se diminuía, mais Deus o fazia grande. O meu pai sempre foi uma pessoa diferente de todos. Era humilde e amoroso. Se ele tinha mais autoridade na igreja do seu pastor onde ele começou, é porque se destacou entre a multidão, fazendo Jesus enxergar ele entre muitos. Ele atraiu os olhos de Deus para si, através de suas atitudes, assim como foi Jó. O meu pai era um exemplo vivo do seu ministério. Ele viajava para vários países e nunca precisou de intérprete. O Espírito Santo tomava sua boca e falava o idioma daquele país aonde ele estava fazendo a missão. Eu me reconciliei com Jesus e tinha acabado de voltar para a igreja do meu pai. Pedia dons para Deus e não recebia nada. Para eu conseguir chegar a ser usado por Deus não foi fácil. Eu tinha muitos demônios. Filho de um homem de Deus que trabalhava com libertação. Eu estava com legião de demônios. O meu pai não ficava na igreja para resolver o meu problema. Ele viajava muito fazendo a missão de Deus. Eu tinha que me libertar desses demônios lutando sozinho. Orava e jejuava. E em uma noite no meu sonho eu me via parado igual a uma estátua. E Jesus enfiava a sua mão no meio do meu peito. E puxava os demônios para fora de meu corpo. Ele dava a ordem para eles não voltarem mais. Eu via Jesus puxando uns 50 demônios dentro de mim. Ele arrancava de dentro do meu interior. Aqueles 50 demônios hospedeiros eram os últimos que estavam em mim. No sonho eu não via o rosto de Jesus por causa do brilho de sua face. Só conseguia ver o seu corpo. Ele dizia: esses demônios hospedeiros são os últimos moradores dessa casa. Para quem chegou na igreja com uma legião e agora só tinha 50 que Jesus expulsou, já era uma vitória. Enquanto esses demônios estavam dentro do meu corpo fazendo um banquete e bagunçando a casa, eu vivia perturbado, tinha pesadelos, insônia, vontade de me matar, os desejos de ser homossexual de novo era forte, por isso que eu demorei a casar e ainda tive que esperar Deus preparar uma mulher segundo o seu coração. No sonho, um desses 50 demônios estavam com cadeiras parecendo poltronas, eles estavam sentados em várias partes no interior do meu corpo. Um tinha o seu trono dentro da minha cabeça, o outro estava sentado dentro do meu coração, outros estavam no joelho, canela, coxa, braço, mãos, costas, barriga, na parte genital que fazia eu não sentir desejos por mulheres. Eu peço perdão aos irmãos por falar dessa maneira, foi o modo mais decente que tive que explicar, quem é espiritual vai entender. Tinha demônios até no interior. Esses tronos estavam dentro da minha alma. Eu não conseguia ver por se tratar do íntimo. A minha visão no sonho enxergava os tronos muito distantes. A minha visão alcançava o meu corpo onde estavam os demônios. Os que moravam na minha alma estavam longe do alcance dos meus olhos. Jesus me limpou de tudo, destronou eles, acabando com a festa. Depois desse sonho fiquei 1 ano passando por processos de libertação. Tem pessoas que largaram o pecado ontem e quer ter um relacionamento espiritual com Deus hoje, nem se libertou por completo. Se eu não tivesse me afundado na prostituição, obedecesse o meu pai, não passaria por um processo de libertação demorada. Quem está no caminho de Jesus não desvie para que a sua vida espiritual não seja a morada de demônios. 1 ano depois da minha libertação comecei a querer dons, mas não recebia. Jesus apareceu para mim em sonho como da outra vez. Seu rosto resplandecia. Ele disse: venha comigo. Eu o acompanhei até chegar na porta de uma fornalha de fogo e ele disse: atravesse essa fornalha até o final e seja purificado. Eu disse: não quero, tenho medo de morrer. Ele disse: qual é a sua escolha? Ser purificado pelo fogo para a sua salvação ou ser purificado pelo fogo do inferno para a sua condenação? Lá o fogo queimará os seus pecados eternamente e nunca terá redenção. Eu entrei naquela fornalha, sentia um calor queimando a minha carne. Vermes do pecado que estavam dentro de mim caíram no chão. Nenhum fio de cabelo do meu corpo foi danificado e tive a sensação das dores da queimadura. Depois cheguei no final daquela fornalha sem sentir dores. Jesus disse: aquela dor que sentiste era por causa dos vermes do pecado. O fogo não lhe atingiu, mas o mal que estava em você. Enquanto o pecado estava ligado com a sua vida espiritual, a sua alma sentiu as dores da destruição do pecado. Agora que o mal não está ligado com a sua alma, a fornalha não lhe causará dor. Comecei a entender o porquê as pessoas sofrem com o fogo do inferno. O fogo do inferno atinge diretamente os pecados das pessoas. Pecados que as pessoas carregam com elas quando morrem.
como as suas almas estão ligadas com o pecado, sentem dores profundas. O fogo do inferno se alimenta do pecado que está enraizado na alma. É como o fogo que se alimenta de combustível que nunca se apaga. Aqueles que estão livres do combustível do inferno, que é o pecado, nunca serão atingidos por essas chamas. Depois que eu tive esse sonho, eu passei a entender o que estava acontecendo comigo. Dias depois, Jesus apareceu no meu sonho. Eu estava com um vestido branco com manchas negras espalhadas por ele. Jesus pegou um frasco que tinha azeite e começou a passar nas minhas vestes. Aquelas manchas negras não apagavam. Elas estavam clareando, ficando com os tons das manchas mais claras. De preto ficou marrom, depois ficou bege. Jesus continuou jogando aquele óleo e as minhas vestes ficaram de beijas para branca. Aquele óleo tem o efeito de um cloro. Jesus disse: agora que as suas vestes estão limpas, cuidado para não sujar. A minha noiva que irei buscar tem que estar com os seus vestidos brancos. Apesar da minha libertação, eu ainda tinha mágoas do passado e pecados ocultos que não havia confessado. Fiz jejuns, me humilhei orando para esquecer desses pecados. Tive que liberar perdão a todos aqueles que me feriram quando eu estava na prostituição. Essa era a última purificação que passei. Fiquei por um ano passando pelo processo de purificação e comecei a orar mais um ano. Jesus começou a derramar os seus dons. Ao todo foram 3 anos de oração sem parar. Não desisti de querer se aproximar de Deus. Recebi os dons que tanto queria. Enquanto meu pai viajava, eu ajudava o vice-presidente dele na igreja. Depois da morte do meu pai, fiz o seu enterro, voltei para casa e comecei a orar. Fiquei 3 dias orando sem parar. Desde o dia do falecimento do meu pai até o dia 4 de fevereiro de 2016, quando fui arrebatado. Enquanto a minha esposa estava dormindo, uma voz me disse: hoje irei lhe arrebatar. Poucos segundos depois, meu espírito estava de pé na sala. O chão se abriu e eu comecei a descer para baixo. Ao chegar perto do piso, aquele chão soprava fogo nos meus pés, fazendo ficar em chamas, e saía fumaça dos meus pés. Eu não sentia nada. Me lembrei das palavras de Jesus: as chamas não podem consumir quem está livre do pecado. Eu apenas suava naquele lugar por ser muito quente. Sentia cheiro de carne queimada e barulho de óleo de frigideira borbulhando. Comecei a caminhar ali dentro. A graça de Deus me cobria e os demônios passavam e não me viam. Estranhei aquele movimento de demônios e resolvi segui-los. Eu vi demônios de vários tipos. Demônios de asas, sem asas, com 2 cabeças, de 1 metro, de 3 metros. Demônios em forma de crocodilo, tigres, cachorros, aves. Outros tinham escamas de peixes. Uma variedade deles que corriam em direção a um lugar. Eu segui atrás deles, onde se ajuntaram em uma reunião. Um ser tenebroso estava sentado no meio deles e dizia: vamos comemorar. Eu vi cerveja, vodka, tequila, vinho e todas as bebidas alcoólicas. As carnes que estavam na mesa são das almas. Havia pé, braço, perna, olho e pedaços de pessoas. Eles festejavam com muita alegria e o inferno estava comemorando 3 dias de festa sem parar. Satanás, que comanda a festa, disse: não me alegro quando perco almas para o céu. Eu odeio quando alguém morre na justiça. Mas hoje é diferente. Estamos comemorando a morte de um justo que morreu e está no reino dos céus. Tentamos ganhar essa alma. Fizemos várias reuniões para neutralizar. Perdemos essa alma, mas vamos ganhar milhões de almas. Sem esse homem em nosso caminho, tudo vai ficar mais fácil. Hoje estamos comemorando o 3º dia da morte de Kenzo Atsushi, o nosso inimigo que tanto incomodava. Vai ser inaugurado o nosso projeto de destruição na sua igreja, que permaneceram fiéis à verdade. Os dias deste ministério estão contados. Escutei tudo o que foi falado naquela reunião infernal. Meu coração entristeceu ao ouvir aquelas palavras. O meu pai ficou anos para construir uma igreja séria. Agora todo o seu projeto está correndo riscos de ser destruído. Um demônio se apresentou a Satã e disse: nunca gosto de possuir animais, somente corpos humanos. Adoro o fogo estranho dentro das igrejas. Onde não há santidade, estou ali. Tenho prazer de fazer parte dos falsos Pentecoste. Estou em todas as confusões. Sou atraídos onde há contendas. E os grupos formados nas igrejas para falar mal do seu irmão, ali estou. Tenho fabricado muitas cópias nossas dentro das igrejas. Como sou eficiente. Satã disse: ótimo serviço. Quem é o próximo? Outro demônio se levantou e disse: estou com uma legião que estão habitando em vários crentes. Estamos depositando pequenas chamas dentro deles para enganar. Pensam ser o Espírito Santo? Muitos já estão doentes espiritualmente, abrindo espaço para a gente trabalhar em suas vidas.
Estamos entrando em várias áreas de suas vidas pessoais através da possessão, causando suas mortes espirituais. Nunca mais sentiram a presença do seu Deus, ficaram insensíveis contra o pecado, não sentem mais arrependimento de suas mal-ações, seus corações não se quebrantarão para chorar na presença de Deus, manteremos seus corações duros como pedra, enquanto tivermos morando neles. Através da mentira e a falsa doutrina de demônios estamos possuindo as pessoas. Qualquer que abrem os seus corações para o nosso ensinamento, entramos dentro de seus corações juntos com a palavra que é recebida.